Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19 em diante. Quem já achou, diga amém. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois, e os matou e queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Só até aí você pode se assentar. Glória a Deus. Bem, esse texto nos mostra o momento em que Elias unge, separa, atinge profeticamente Eliseu. Se você ler alguns versículos antes, você vai ver que na saída da caverna, Deus fala com Elias para Elias ungir 2 reis e um profeta. Deus fala para Elias ungir um rei sobre o reino do norte, um rei estrangeiro e um profeta para Israel. E aí, lendo o texto, você percebe que a última citação é a da unção sobre um profeta. Você vai ungir 2 reis e depois você vai ungir um profeta. Mas quando você vai para o segmento da história, quando você vai analisando a linha do tempo, você percebe que os 2 reis são ungidos depois. Você percebe que o último citado na lista de obrigações de Elias acaba sendo o primeiro a ser ungido. E como eu amo muitos detalhes, eu não sei você, mas eu leio esse texto e o Espírito Santo já traz ao meu espírito o entendimento de que o tempo pertence a Ele. E mesmo quando nossas expectativas, elas são de acordo com algo que a gente pensa que foi determinado por Ele, mesmo quando a gente cria uma visão acerca de acontecimentos futuros a partir de algo que a gente até então entende que o Senhor nos revelou, ainda assim, Ele pode mudar tudo. Ele pode alterar tudo. Primeiro, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. Segundo, porque a nossa expectativa e a nossa perspectiva, a nossa análise, o nosso entendimento pode também estar errado. Eu fico imaginando, ou o próprio Elias, ou então Eliseu, perguntando, mas não teria que ser ungido 2 reis antes? Não houve esse diálogo, mas imaginemos que houvesse. Eu imagino Deus respondendo, quem disse? Não, mas quando o Senhor falou, mas eu não falei quem viria primeiro. Eu disse unja 2 reis e um profeta. Não, mas na ordem, na sua ordem, na sua perspectiva. Eu quero iniciar essa mensagem quebrando sobre minha mente, sobre sua mente, uma ideia de que devemos saber a ordem dos fatos.
Eu quero começar essa mensagem te libertando e alcançando para mim também a libertação de que eu posso não saber de nada acerca do meu amanhã e ainda assim eu vou descansar no Senhor. Eu quero me libertar da obrigação de ter o cálculo, de ter as garantias, de ter sinais, porque muitas das vezes Deus de propósito me confunde em sinais que Ele mesmo liberou só para que eu entenda. Você precisa confiar, independente de qualquer coisa. Tem hora que eu vou falar, tem hora que eu não vou falar, tem hora que eu vou falar e você vai decodificar de maneira errada, tem hora que eu não vou falar nada e ainda assim a fé vai ser aquecida no seu coração. De repente você pode se perguntar: mas Deus, então como é que o Senhor quer que eu me comporte? Porque o Senhor quer me confundir até mesmo com sinais. Eu só quero que você seja como uma criança. Eu só quero que você seja dependente de mim. Eu só quero que você acredite: do teu amanhã cuido eu. Ou levanta a sua mão em nome de Jesus. Talvez numa lista de prioridades humanas você esteja lá no final, talvez na sua expectativa e até na sua visão, naquilo que você tem desenvolvido, você esteja lá no final, mas Deus manda te dizer que quem sabe é Ele. Ele pode movimentar papéis agora, tirar o teu nome lá de baixo e colocar lá em cima. Ele pode fazer com que você alcance coisas que, humanamente falando, você não está nem esperando. Aliás, tem coisa preparada para a tua vida que você nem tem conhecimento, porque Ele é soberano e a sua soberania é inegociável. Por favor, me ajude a ministrar. Olha para o seu irmão, diga: Ele faz e Ele faz como Ele quer. Mas está escrito. O grande problema nosso, e eu falo isso dando aula de teologia do Antigo Testamento, eu falo isso no seminário: por favor, não sentem na sala de aula com a expectativa de querer conhecer a Deus na sua totalidade. Não estudem no seminário querendo ser conhecedores absolutos da palavra do Senhor, porque se trata de uma fonte inesgotável. Em parte conhecemos, em parte profetizamos aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para os que o amam. O grande problema é quando a gente quer dominar a Bíblia e a gente diz: não, porque Deus falou, porque eu sei, porque Ele me revelou. Eu nem sei o que Ele falou e não estou muito preocupado em saber. Eu só quero que Ele faça, e faça de acordo com a sua vontade. Se Ele, na sua infinita misericórdia, quiser me revelar, amém. Se Ele quiser me surpreender, amém, porque Ele é o Pai que não deixa de amar os seus filhos, falando ou não, revelando ou não, Ele sempre tem o melhor. Oh meu Deus, oh meu Deus. Quer dizer então que quando Ele não fala, a gente está correndo risco? Quer dizer então que quando eu não alcanço seus mistérios, a gente está correndo risco? Não, não. Filho é filho. Filho é filho. Como para mim nada acontece por acaso na palavra do Senhor, eu entendo que o nome de Eliseu ficou por último e apareceu primeiro, porque Deus quer confundir mesmo. E não é a confusão que Ele libera sobre pessoas por maldade, mas é confusão para tentar quebrar de nós uma dependência da revelação. Para quebrar de nós uma dependência do entendimento. Filho não precisa entender o que o pai faz. Eu estou falando de criança. Estou falando de criança. E quando a gente pensa no nosso contato com Deus, quando a gente pensa no reino espiritual, quando a gente pensa na nossa comunhão com o Eterno, o que Jesus fala? Se não for como criança, nem tente, nem comece. Uma canção, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és.
Presta atenção, às vezes a gente canta e a gente não presta atenção. Voltar à inocência. E o quê? E acreditar em ti. Olha o que o mundo faz. Mas às vezes sou pela vontade de crescer. Olha o que acontece. Torno-me independente e deixo de simplesmente. O desafio é simplesmente crermos. Simplesmente crermos. Olha para o teu irmão e diga assim: ele não falou, mas eu creio. Diga para o teu irmão: eu não entendi, mas eu creio. Ele é bom, Ele é bom. Quantos podem dizer isso? Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Sua bondade dura para sempre. Bom. Ele é bom, Ele é bom. O último a ser citado na lista de prioridades de Elias é o primeiro a ser ungido. Aí a gente segue e a gente percebe que Elias liderava uma escola de profetas. Repita comigo: escola de profetas. Só que ele unge a Eliseu. Ele não procura no meio da escola. Eu tenho para mim que nem matriculado Eliseu estava. Dentro da perspectiva humana, não. Ele nem da escola é. Quantos alunos tem na escola? Ah, tem 100 alunos na escola. Bem, entre os 100, eu não posso determinar quem é, mas eu posso arriscar que são aqueles que sentam lá na frente. São os que tiram nota 10. Eu não sei se você é daqueles que tiram nota 10. Eu, infelizmente, nunca fui. Nunca fui. Nem na escola e nem no seminário. No seminário, quando eu tirava 8, Só que agora eu sou professor e às vezes tem gente que eu dou 9,5 e a pessoa vem: pastor, estou entendendo essa nota aqui não. Eu fico assim: meu Deus do céu, 9,5, eu estava dando um churrasco. Não, porque... E às vezes é pelo em casca de ovo, sabe? Você fica procurando, falei: não, mas olha só. Tinha que ser 9,5 mesmo, porque você não deu a resposta completa. Não, pastor, mas que não sei o quê. Aí eu fico me perguntando, presta atenção, a média é 7. Se você tirar 7, tirou 7 aqui, você passou. Você está discutindo por meio ponto, não vai fazer diferença nenhuma, só se você tiver com a expectativa de que na segunda prova você vai tirar 4. Pô, mas se tu tirou 9,5, se tu tirar 6,5 na outra, se tu tirar 5,5 na outra, tu já passa. Não, mas não sei o que lá, porque esse meio ponto aqui, pastor. Agora o pior é quando é a segunda prova, o cara tirou 10 na primeira, nessa outra ele tirou 9,5, ele está fazendo questão de meio. Sabe o que é isso? É vaidade, porque eu quero ser o nota 10. Eu não sei você, mas eu não quero ser o nota 10. E isso não tem a ver com preguiça, isso não tem a ver com desleixo, não. Eu até gostaria de ser o nota 10, porque eu entendi, porque eu absorvi, mas não para aparecer. Porque o nota 10, ele não faz a menor diferença na hora do vamos ver. Olha, eu não estou fazendo apologia a sentar lá atrás, mas saiu um estudo há anos atrás, dizendo que entre os 10 homens mais bem-sucedidos do mundo, 8 sentavam lá atrás. Aí alguém vai dizer assim: então vamos sentar lá atrás. Não, ele não foi bem sucedido porque ele fazia parte da bagunça, mas é porque ele compensou com esforço aquilo que talvez ele tenha perdido na hora de assimilar. Enquanto o outro assimilou demais e saiu soberbo, dizendo: eu mando, eu sei, todo mundo tem que se submeter. E aí deixou o esforço um pouquinho de lado. A gente precisa entender esse lugar de equilíbrio. Eu vou me aplicar, eu vou estudar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu quero saber mais da revelação, mais da palavra. Eu quero antecipar qualquer tipo de problema, que Deus me dê sinais, amém, está tudo certo,
certo, nós cremos nisso, mas e se Ele não der? Eu sei que Ele me ama e Ele vai abrir portas aonde elas não existem. Eu não sei você, mas eu quero ser surpreendido pelo Senhor. Ele confunde sábios e entendidos. O nota 10 muitas das vezes fica perdido, porque não consegue discernir a ação do Espírito Santo. Levanta a sua mão, eu quero profetizar. Talvez você nem matriculado esteja. Se Deus escolheu investir na sua vida, Ele vai lá na sua casa, vai à sua procura e libera sobre você o sobrenatural. A gente teve uma reunião com os professores do seminário. A pastora Kátia falou algo que eu falo sempre. Eu digo para os professores, procurem desenvolver misericórdia, procurem olhar para as pessoas e perceber o esforço de cada uma delas. Preste atenção, o seminário é muito sério, não adianta, tem que tirar a nota, tem que estudar, tem que fazer o seu melhor. Mas, e aí eu vou citar o nome dela, sabe, porque para mim é um exemplo. Eu dei aula durante anos para uma irmã chamada Domingas. A irmã Domingas, eu não sei quantos anos ela estudou no seminário, mas ela estudou alguns bons anos, mais de 10 anos ela estudou. Irmã Domingas com dificuldade motora, com dificuldade de locomoção, uma pessoa já de idade avançada, mas um amor pela palavra do Senhor, dedicada. Ela era a última a entregar a prova, ela fazia de tudo para tirar boa nota. Só que muitas das vezes eu percebia, não era falta de estudo, não era falta de dedicação, tinha a ver com a falta de oportunidades, tinha a ver com falta de estudo ao longo da vida, tinha a ver com a idade que ela tinha a ver com limitações. Só que eu entendia que para ela era importante ter um seminário, porque ela queria ter autoridade para falar, ela queria, alcançar aquela vitória. Quando eu olho para a irmã Domingas, eu vejo que de fato não é o seminário que aprova ela, o que aprova é o testemunho. Alguém que poderia estar em casa fazendo tricô, mas que estava no seminário debaixo de chuva, muitas das vezes estudando a palavra do Senhor. E aí ela chegava com a prova para mim, eu olhava, e eu dizia assim, irmã Domingas, então, aqui a senhora escreveu assim, a pergunta é essa, a resposta deveria ser essa, o que a senhora acha, a sua ou a minha? Ela ficava me olhando, e aí eu ia conduzindo ela, e ela, não, eu acho que a sua é melhor. Eu falei, eu também acho, então vamos escrever a minha? Não, mas isso tira a seriedade do seminário. Irmão, eu até entendo essa coisa. Pastora Kátia, graças a Deus, ela é a diretora pedagógica, ela que tem que ser a durona. Eu sou o diretor-geral, então para mim é mais fácil, né? Mas assim, eu entendo essa preocupação toda, mas por outro lado eu preciso olhar e perceber que a burocracia não pode me amarrar. Sabe, porque a burocracia muitas das vezes favorece quem não é para ser favorecido. A burocracia tira a oportunidade das mãos de quem deveria ter a oportunidade. Só que quando o meu pai olha do céu, ele diz, eu quero Eliseu. Alguém diz assim, mas Eliseu não foi matriculado. Não interessa, eu quero Eliseu. Mas Eliseu está em casa, vai buscar ele lá na casa dele. Eu quero ele. Ah, mas ele foi o último a ser citado, você tem que ungir rei primeiro. Não, unge ele primeiro. Eu sei o que eu tenho na vida dele. Eu sei o que ele vai fazer movido pelo meu espírito. Eu não sei se eu estou pregando para alguém, mas se eu estou pregando para você, levanta a sua mão e toma posse dessa palavra. Não me interessa em que lugar da lista você está, e não me interessa onde você mora, de quem você é filho. O que me interessa é se você é quebrantado e submisso ao poder do Espírito Santo, porque se hoje ele achar graça diante de você, ele vai movimentar céu e terra, ele vai ao teu encontro para liberar unção profética. Vai lá, vai lá, vai lá. Bem, de repente alguém até encontre na Bíblia e tal, algum estudioso, depois pode me consertar. Pastor, o senhor falou que ele não era matriculado, mas ele era. Achei o histórico escolar dele. Está lá na Bíblia. Eu vou vir aqui no próximo domingo pedindo perdão. Eu nunca li que ele era matriculado, mas uma coisa eu sei, não foi na escola que o profeta encontrou ele. O profeta encontrou ele em casa. E isso me mostra
que a geografia não determina o derramar da unção. Olha para o teu irmão, diga para ele: onde você estiver, Deus vai te achar. Agora, a Bíblia diz que Elias encontra Eliseu trabalhando. Ele não encontra Eliseu à toa. Por quê, pastor? Porque Deus não investe em preguiçoso. Deus só investe em quem está predisposto a trabalhar. Eu quero fazer a obra de Deus, mas não vejo um movimento. Não vejo disponibilidade de tempo, não vejo você carregando uma cadeira, não vejo você se oferecendo para nada. O que você quer não é servir, o que você quer é ser servido. O significado da palavra ministério é serviço. Quer ministério? Esteja predisposto a servir. Quem está predisposto a servir, serve sem que peçam. Serve. Serve como? Serve aonde aparece para ele servir. Disposto, disponível. E os pastores, os líderes, o tempo inteiro dão dicas. O tempo inteiro. De vez em quando eu vejo pastor Rafael lá fazendo suco. Quer servir? Vai aprender a fazer suco. Uma vez eu falei isso para o pastor. Falei: pastor, vamos delegar isso aí, vamos botar outras pessoas para fazer suco. Ele falou: mas ninguém pegou a manha. Cadê os sacerdotes que não sabe fazer suco? Ainda não aprendi. Você vai um dia me ver lá na cantina no lugar do pastor Rafael. Aí vai perguntar assim: por que o senhor está aí? É porque você não aprendeu, mas eu aprendi. Você não se ofereceu, mas eu me ofereci. Eu estou falando de suco, mas estou falando de carregar uma cadeira, de empurrar um ventilador, de fazer qualquer coisa na obra do Senhor. Existem pessoas que querem servir, mas na verdade a mente está corrompida. Elas querem servir pelo reconhecimento, elas querem servir pelo elogio, elas querem servir pelo aplauso. Eu amo, sabe, a experiência vivida por Davi. Diz a palavra do Senhor que ele estava fugindo de Saul, e aí de repente ele soube que os filisteus tinham cercado a cidade de Keila, e ele pergunta para os seus homens, eles dizem assim: o que vocês acham? A gente deve ir lá defender essa cidade? E aí eles disseram: não, Davi, vamos ficar aqui, se aqui a gente está correndo perigo, que dirá lá a gente está debaixo do holofote, lá todo mundo está olhando, não, vamos ficar aqui. Ele ainda não se conformou, foi para Deus e disse: Senhor, eu devo ou não devo? Deus disse: pode ir, Davi, vai lá, serve eles, livra eles. Aí ele fez uma pergunta: se eu for, eles vão dizer para Saul que eu estou lá? Porque Saul está perseguindo ele. Aí Deus diz: vão. Não, então não vou. Porque presta atenção, primeiro os meus valentes disseram para eu não ir, e agora o senhor está me dizendo que eu vou e eles vão me trair? É isso aí. Aí eu pergunto a você: Davi foi ou não foi? Foi. Sabe por quê? Porque o serviço não estava ligado ao reconhecimento. Se eles vão aplaudir ou não, se eles vão abraçar ou não, se eles vão me entregar para Saul ou não, não me interessa. O que me interessa é o que eu faço para Deus. Porque quando você serve o seu irmão, na verdade você está servindo a Deus. Quando você oferta na igreja, na verdade você está ofertando para Deus. Quem tem esse entendimento, diga amém. A gente precisa entender que Deus está à procura quem está predisposto a servir. Ele chega e ele vê. A gente leu Eliseu trabalhando no campo, arando o campo. Ele estava com a carroça e os bois, e ele estava servindo a sua família. E eu amo esse texto porque Elias passa, não fala nada, ele tira a capa e vrau, e joga em Eliseu. E Eliseu entende, porque quem está predisposto a servir, entende. Não precisa de protocolo. Irmão, tem gente que você pensa assim: rapaz, você pode pregar? Não, que dia, que hora? Não, tem que ver se vai dar tempo. Deixa eu olhar na minha agenda, que não sei o quê. Se você é o Eliseu, Elias passou, jogou a capa, você foi olhar a agenda, Elias foi embora. O texto diz que ele joga a capa, ele vai atrás
Aí Elias, entendeu, né? É o seguinte, você é profeta agora. Eu vou ser arrebatado, você vai assumir o meu lugar. Aí ele diz assim, deixa eu só dar um beijo nos meus pais. Tudo bem, vai lá. Mas volta. Olha o que eu te fiz. Isso é muito sério. Elias disse, eu acabei de liberar uma unção sobre a sua vida. Volta, hein? Aí o que eu acho bacana é que ele diz assim, eu posso dar um beijo nos meus pais? Elias diz, vai lá e volta. Quando Eliseu vai, a Bíblia não mostra ele dando beijo nos pais. A primeira coisa que a Bíblia mostra é ele botando fogo na carroça. Ele pega a carroça, o arado, e ele taca fogo. Depois ele mata os bois. Ele faz uma grande fogueira. E joga os bois e faz um churrasco. E dá para todo mundo. Depois que ele se desfaz de tudo. Eu não sei se você está entendendo, mas unção nova só é derramada com a carroça queimada. O mover do Espírito está esperando você virar a página. Você tem que encerrar esse ciclo para começar um novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Segura na mão do seu irmão, diga para ele assim, Deus tem novidade de vida para você. Agora pergunta para ele, você quer um manto? Queima a carroça. Diga para ele, você quer unção? Queima a carroça. Mata o boi. Deixa para trás. Deixa para trás. E não tem muito protocolo não, sabe? Não tem nem explicação. Pá! Tomou-lhe uma capada na cara. Saiu correndo. Sim, senhor. Entendeu? Entendeu a unção? Entendi. Posso só dar um tchau para meu pai, para minha mãe? Pode. Mas eu tenho para mim que, sobretudo, o que ele queria era queimar a carroça. O que ele queria era matar o boi. Sabe por quê? Porque ele entendia, eu não posso carregar comigo lembranças que me prendem. Eu não posso carregar comigo situações que colocam dúvida. Eu não estou dizendo que você tem que ser frio, tem que esquecer da sua vida, não, mas... Queridos, a gente precisa entender a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, Evangelho segundo escreveu João, se eu não me engano, capítulo 6, a palavra de Deus diz que Jesus está conversando e falando com os judeus e tal, e ele fala sobre os milagres, ele percebe que está sendo procurado pelos judeus, pelos fariseus, só por causa dos milagres que ele fazia. Eles chegam a falar sobre o pão do céu, eles dizem assim, nos deu o pão do céu, porque Moisés nos dava o pão do céu. Aí ele, para início de conversa, Moisés nunca deu pão para vocês. Quem sempre deu pão foi o Pai. Até isso está distorcido na mente de vocês. Moisés nunca foi o provedor. Quem sempre foi o provedor foi o Pai. Agora vocês estão pedindo o pão lá de trás, achando que Moisés é que tinha dado, mas que foi Deus que deu. Quando na verdade vocês têm um pão aqui na frente de vocês. Eu sou o pão da vida. Sou eu, enviado do Pai. Não adianta, vocês vão ter que comer desse pão. A gente está falando, sabe, de um envolvimento com Deus. A gente está falando de uma entrega para Deus. Aí, um monte de discípulos, sabe, porque a Bíblia diz que eram muitos os discípulos, mas 12 eram os apóstolos. Um monte de discípulo do meio do povo começou a vazar. Quer dizer que não tem milagre? Não, o negócio é só ser amigo dele? Não, ser amigo dele eu não quero, eu quero o que ele faz. Eu não quero o que ele é. Aí Jesus olha para os 12 e diz assim, e vocês? Querem também? Quem embora pode ir, ó, é a hora. Pedro olha e diz, para quem iremos nós? E sabe, eu preciso abrir um parêntese nesse texto, porque a gente canta algumas canções, vamos cantar até daqui a pouco. Para onde iremos nós? Tem aquela outra, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Canções que a gente canta são canções bíblicas, mas as duas, por coincidência, dizem para onde. Só que o texto diz para quem. Pedro não diz para onde iremos nós.
Pedro diz: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Porque nunca se tratou de onde, sempre se tratou de quem. Porque eu posso estar em qualquer lugar. Se eu estiver com Ele, está tudo certo. Não é o lugar que vai determinar aonde eu vou chegar, não é o lugar que vai determinar quem eu sou, não é o lugar que vai determinar meu sucesso. O que vai determinar meu sucesso, quem eu sou, onde eu de fato posso chegar é quem? É o Senhor, é Ele. Pedro diz: para que iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele está dizendo: as minhas carroças já estão queimadas. Irmãos, a Bíblia ela é tão perfeita, ela se completa de uma maneira tão tremenda, que quando você vê o chamado de Pedro, lá ainda no mar, pescando, o encontro de Jesus com ele se dá depois da frustração de uma noite toda sem conseguir pescar. Jesus podia chamar ele ali naquele momento, mas Jesus não o chama naquele momento. Jesus pede o barco emprestado, faz do barco púlpito, prega para a multidão que estava ali nas margens do mar. Depois dá ordem para Pedro voltar para a água. Pedro lança a rede e debaixo da palavra a rede vem superlotada. Nesse momento em que Pedro está cheio da grana, Deus diz: agora, larga tudo e me segue. Se ele tivesse chamado Pedro antes, Pedro não teria o que largar. Mas depois que ele deu, ele disse: agora que você tem, larga e me segue. Sabe por quê? Porque para a gente ser de Deus, a gente não tem que ter nada. Ele tem que ser suficiente. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento, e ela nos mostra o Salmo 23 de uma maneira diferente da conhecida por todos. Aqui todo mundo conhece: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na Septuaginta está escrito: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não tenho nada. Ele não me faltará, porque Ele é suficiente. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Então não é para onde, é para quem. E o que eu estou mantendo, ao que eu estou agarrado, queima essa carroça. Queima essa carroça. Mata esse boi. Ah, mas ele passou, jogou uma carpa, nem deu explicação, não interessa, eu sei o que eu senti. E eu decidi crer. Quem crê, anda sem chão. Quem crê, anda sem garantia. Quem crê, sabe que Deus está no controle. Alguém aqui está entendendo essa palavra? Diga amém. Eu tinha outras coisas para falar, fechei. Essa palavra do Senhor diz, lá no finalzinho do Evangelho segundo escreveu João, que Jesus ressurreto vai na Galileia e encontra de novo com os discípulos. O texto diz que os discípulos estão todos sentados e tal, está aquele marasmo, que não sei o que. Pedro diz assim: vou pescar. E é engraçado que ele não chama ninguém. Ele diz: vou pescar, mas os outros dizem: vamos também. Aí estão pescando. Pescando? Mas Deus não tinha tirado isso da vida deles? Deus já não tinha dito que eles não seriam mais pescadores de peixe, que seriam pescadores de homem? Estão pescando. A gente está falando ali do embrião da igreja primitiva. Jesus já tinha aparecido para eles. Aliás, eles estavam na Galiléia porque Jesus disse: vai para a Galiléia porque eu vou encontrar com vocês lá. Irmão, era para ficar naquele espírito de oração esperando Jesus aparecer a qualquer momento. Mas não, parece que veio uma distração. Vou pescar. Vamos também. Entra todo mundo para dentro do mar e começa a pescar. Daqui a pouco vem Jesus. No primeiro momento não o reconhece, mas quando ele fala, opa, é Jesus. Pedro se veste. Há uma versão que diz que ele estava nu. Tem uma outra versão que diz que ele estava sem a sua capa. Mas de qualquer maneira, ele não estava de maneira digna para receber Jesus, mas Jesus tinha dito que encontraria com ele. Jesus tinha dito que encontraria com os discípulos. Mas numa fração de segundos, em alguns minutos, vem a distração, e aí eu tiro a capa, eu tiro a roupa, eu volto a pescar, eu vou caçar uma carroça que eu já tinha queimado.
A gente precisa lutar o dia inteiro e todo dia. Porque o diabo quer trazer de volta lembranças e mais lembranças que vão amarrando a gente e que vão prendendo a gente. É o tal do primeiro amor. Tenho contra ti, perdestes o primeiro amor. Porque no início não existiam sombras, era adoração, louvor, quebrantamento. Agora é tanto protocolo, meu Deus. Eu fico imaginando, sabe, multidão de pessoas seguindo ao Senhor Jesus, pé empoeirado, calor terrível, e todo mundo lá, paixão. Aqui está muito frio esse ar-condicionado. E esse ar-condicionado hoje não está funcionando não, está muito calor. E o irmão sentou no meu lugar, no seu lugar? No meu lugar, pastor. No seu lugar? Eu pergunto a você, não precisa me responder não. Estamos perdendo ou não? Será que a gente não está reconstruindo carroças que foram queimadas? Voltando a querer ter, ser, poder? Você acabou de cantar, quero ser como criança. Quer mesmo? Quer mesmo? Vamos ficar de pé. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti. Eu nunca vou pra onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Eterna, pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu. Enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Levanta sua mão e declara isso. Tu és o pão do céu. Tu és o pão do céu. O Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu. Tu és o pão do céu. O Deus Emanuel. Enche-me. Desce a mão, seu irmão ao seu lado. Nós vamos orar uns pelos outros. Eu
Eu queria que na sua oração você clamasse ao Senhor para trazer em nós uma ingenuidade perdida, para trazer a nós o primeiro amor perdido. Eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem muitas coisas a resolver essa semana, mas eu quero sugerir a você: entrega ao Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo do Senhor é a adoração, o jugo do Senhor é a comunhão com os santos. Esse é o jugo suave, leve. Isso não é nada, mas você está tentando resolver, e aí você pega e traz esse sentimento para o altar, e você coloca Deus contra a parede, e você diz: o Senhor tem que fazer. Ele não tem que nada, Ele é soberano. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, a tua vontade. Não, não quero a vontade dele não, porque ele não faz o melhor. Como não? Então você não crê, então você está perdendo seu tempo aqui. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas eu não estou entendendo. Eu sei que você não está entendendo. A sua mente é limitada, a minha mente é limitada. Filho não entende igual o pai entende. A visão do filho não é igual à visão do pai. Isso é fato. Eu sei que você não entende, mas presta atenção. Se entrega. Diga: Senhor, então me surpreenda essa semana. Não quero mais saber se meu nome está na cabeça da lista. Não quero mais saber se obrigatoriamente eu tenho que estar matriculado. Eu não quero saber, Senhor. Só me surpreende. Eu quero a capa. Eu quero ser surpreendido pela capa. Eu queimo agora as minhas carroças, eu mato os meus bois, eu distribuo tudo para todo mundo. Eu estou livre, mas me surpreende. Eu quero, Senhor, sentir o peso da capa, Senhor. Eu quero que a capa seja lançada contra mim, aonde eu estiver. Eu não vou correr atrás da capa, eu não vou passar perna em ninguém, eu não vou disputar com fulano, com ciclano. Eu vou continuar aqui no meu lugar. O Senhor sabe aonde me encontrar, o Senhor sabe como me achar. Eu vou continuar paradinho aqui, mas me deixa sentir o peso da capa.